Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 291 e vai nos falar sobre as relações de simpatia, antipatia entre os espíritos na erradicidade. Metades eternas, ele coloca, né? Será que existe mesmo alguém com quem nós dividiremos toda a eternidade? Vamos lá, Kardec deve responder a nossa questão. Questão 291. Além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram afeições particulares? Sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, qual é o interesse que une dois espíritos? São os sentimentos, as afinidades, o desejo de ajudar o outro a evoluir, a vontade de compartilhar experiências e de crescimento. Então, muito diferente das aparências, né, que ele chama de paixões aqui, que são as relações físicas e que estão muito presentes na nossa sociedade, as ligações entre espíritos se dão exclusivamente pelo sentimento, pelo desejo de estarem juntos, de construírem juntos e de auxiliando-se mutuamente encontrar o caminho da evolução. Então, é bem assim, tá? Existe sim uma afinidade entre os espíritos e ela está relacionada com um sentimento mais puro, né? Sem interesses, sem outros objetivos senão o de ajudar um ao outro. 292. Os espíritos guardam ódio entre si? Só entre os espíritos impuros há ódio. São eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Sim, os espíritos guardam ódio entre si. Pela sua inferioridade, eles não conseguem encontrar o caminho do perdão. Então, uma ofensa, uma contrariedade que ocorreu durante uma existência pode permanecer no coração daquele que foi ofendido por inúmeros anos. Mesmo depois de desencarnado, ele mantém esse ódio, esse sentimento, acreditando que a vingança será o meio de ser feliz. Então, o ódio, sim, também é um motivo de afinidade, porque faz com que esses espíritos que odeiam vão buscar aqueles que são odiados, com o objetivo de se vingarem. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, ele nos concede meios para que, quando houver esse reencontro, haja a reconciliação, único meio de resolver o problema e de se encontrar realmente a paz. Aquele que odeia não tem paz, aquele que perdoa tem. Então, os espíritos mantêm esses sentimentos negativos pela sua própria inferioridade. Foi isso que os espíritos disseram a Kardec. Só os espíritos imperfeitos é que ainda guardam mágoas, rancores, ódios, né, chateações. Nós damos diversos nomes para esse sentimento, que nós alimentamos, sim. Quando alguém nos contraria, quando alguém age de uma forma diferente daquela que nós gostaríamos, nós temos esse sentimento dentro de nós. E a recomendação é que encontremos o caminho do perdão. Que compreendamos que cada um de nós foi criado livre para escolher seu caminho. Então, o livre-arbítrio que nos permite escolher nosso caminho também é o mesmo que permite ao nosso irmão escolher o caminho dele. E quando os nossos caminhos são contrários, quando as ações desse nosso irmão são contrárias ao nosso desejo, nós precisamos aceitar que ele tem o direito de fazer isso. E será responsável pelas suas escolhas, assim como nós somos responsáveis pelas nossas. Então, buscar o caminho do perdão é que nos leva ao equilíbrio, à paz, à construção de uma vida mais feliz. Se nós guardarmos rancor, se nós guardarmos mágoa, se nós guardarmos as chateações, é porque ainda somos muito orgulhosos para admitir que nós também erramos e que as pessoas não são obrigadas a concordar conosco. Nós precisamos aprender com as diferenças. Perceber que às vezes a atitude que me contraria é a melhor para mim naquele instante.
Mas como me contrariou, eu fico ofendido, fico magoado. Então, todos esses sentimentos que ainda invadem o nosso íntimo, porque somos governados ainda pelas paixões, esses devem ser administrados, devem ser analisados com bom senso, com a razão, para que nós tomemos boas atitudes e nos esforcemos em nos livrarmos desses sentimentos nocivos que são relacionados com a adversidade, com o conflito. Vamos em frente. 293. Dois seres que foram inimigos na Terra guardam ressentimento em um do outro no mundo dos espíritos? Não. Compreenderão que o ódio que se votavam mutuamente era estúpido e que o motivo que o inspirava era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se tenham purificado. Se foi unicamente o interesse material que os separou, isso não passarão mais, por poucos desmaterializados que sejam. Não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, pode rever-se com prazer. Semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se mal-querer. É verdade. Quando nós saímos do corpo, nós temos ampliado os nossos sentidos e renovados os nossos valores. Então, podemos considerar que as causas da nossa antipatia, do nosso rancor, da nossa mágoa, são insignificantes diante da imortalidade, da continuidade da vida e dos valores espirituais, né? Que muitas vezes os nossos atritos, nossos problemas estão relacionados com a matéria, né? Com ganhos, com perdas, com traições, sempre relacionados com a matéria. E ao chegarmos no plano espiritual, nós podemos perceber essa insignificância do momento em que vivemos encarnados. Como está escrito, acho que no Evangelho, uma vida material é um segundo diante da eternidade. Quer dizer, muitas das experiências que nós vivemos aqui na Terra, elas são insignificantes para o conjunto da nossa existência, para a nossa eternidade, né? Somos espíritos imortais. Então, aqueles que conseguem ter essa visão se libertam do ódio, se libertam dos rancores e seguem na vida, às vezes até lado a lado com aquele que um dia o ofendeu. Mas, num mundo de provas e expiações, onde o orgulho ainda impera, nós observamos pelos trabalhos de desobsessão, do qual eu faço parte, que a maioria das pessoas ainda guarda rancores, ainda guarda o ódio, mesmo deixando o corpo, retornando à pátria espiritual, mesmo percebendo dos valores que são muito maiores para a vida como espírito, eles ainda se sentem ofendidos, ainda têm o orgulho ferido como o móvel das suas ações e mantêm o ódio. Então, é um sinal de evolução aquele que consegue perdoar, seja encarnado, seja desencarnado. Mas, infelizmente, pela experiência que nós temos nos grupos mediúnicos, a grande maioria ainda guarda rancor, ainda guarda mágoa, ainda tem o desejo de vingança e, por isso, muitos processos obsessivos, muitos processos de perturbação e situações em que o encarnado começa a sofrer pela perseguição, pela presença do desencarnado. E aí, levados um ao atendimento fraterno e o outro ao trabalho de desobsessão, ambos recebem caminhos, orientações para se libertarem desses sentimentos nocivos e encontrarem o caminho do perdão, porque é o único que nos liberta. Então, é provável que quando chegarmos no plano espiritual, muitas das coisas que são muito importantes para nós hoje deixem de ser. Mas também não é impossível que nós conservemos as mágoas e os rancores que nós construímos ao longo da vida por não conseguir perdoar, e isso nos fará sofrer.
294. A lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Sim, essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. Então é aquilo que eu estava dizendo. Se conseguirmos perdoar, se percebermos os verdadeiros valores da vida quando afastados da matéria, vai ser mais fácil continuar. Mas se não, vamos guardar a mágoa e vamos sofrer. E isso é a causa do sofrimento de muitas pessoas que se veem sequiosos da vingança, como se essa ação fosse trazer a eles algum bem, alguma felicidade. Mas o desejo de vingança só mantém acesa a chama do problema. Quer dizer, aquele que quer se vingar não esquece por que quer se vingar e continua vivendo as mesmas situações do passado, ao invés de tocar a vida, de aceitar o livre-arbítrio do outro e aceitar que cada um de nós recebe segundo as suas próprias obras. Então, quando nós estivermos mais próximos do Evangelho, a pessoa que nos ofendeu, ela não vai ter de nós um sentimento de mágoa ou de ódio. Ela vai ter um sentimento de fraternidade. Se nós nos lembrarmos que aquele que errou terá que resgatar no futuro o seu erro, nós vamos ter piedade daquela pessoa e até orar por ela, por ter cometido aquele erro, e não ficar nos lamentando pela oportunidade de resgate que nos foi oferecida. Porque diante dessas adversidades da vida é que nós percebemos o quanto ainda precisamos evoluir, o quanto conseguimos perdoar, o quanto ainda estamos distantes, né, de amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. É muito evidente aquele que se magoa, que se irrita, aquele que se ofende, que às vezes deseja se vingar, torna evidente o distanciamento das práticas do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus. E isso traz dor, isso traz sofrimento. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque comigo o fardo é leve. Ele quer dizer que se nós seguirmos os seus ensinamentos, se nós praticarmos as suas lições, agirmos segundo o seu modelo, o seu exemplo, quando esteve entre nós, seremos pessoas mais felizes. O assunto é muito interessante e nós vamos continuar com ele na semana que vem, a partir da questão 295. Lembrando que a partir do dia 18 de abril, nós vamos retomar os estudos do Livro dos Espíritos de uma forma presencial. Então, acontece às segundas-feiras, na Associação Espírita André Luiz, às 20 horas. E eu vou continuar coordenando esse estudo de uma forma presencial. Juntos, em grupo, é muito enriquecedor, porque traz experiências das pessoas que participam, né? E não fica esse monólogo, né? Eu sempre falando e vocês sempre escutando. Então fica aqui o convite, a partir do dia 18 de abril, às 20 horas, estaremos lá no André Luiz, de uma forma presencial, para estudar essa obra magnífica que é o Livro dos Espíritos. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros que nos intuíram e nos auxiliaram na interpretação das informações trazidas por esta obra tão edificante e esclarecedora. Que possamos, Senhor, colocar em prática os conhecimentos adquiridos e, fortalecidos pelas vossas bênçãos, ter a confiança necessária para continuar na vida de uma forma melhor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Lembrando que, apesar do estudo presencial ter início no dia 18, este ambiente virtual vai continuar. Eu pretendo continuar com os nossos estudos semanais, trazendo algumas questões por semana para enriquecer o nosso conhecimento. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite.